Então, falar, violência nas escolas. Tá, que violência? Ah, a violência é o menino que xinga o professor. A violência é o menino que chegou armado. Então, nós vamos ouvir um leque de queixas por parte dos educadores e dos profissionais. Quando você vai escutar os alunos, você vai escutar outras queixas. As queixas que vêm porque a escola, porque o professor, porque a prova, porque o sistema, porque, enfim. Eles não se identificam com a escola, eles não gostam da escola. Então você percebe que entra em choque. Então a gente precisaria aprofundar mais e entrar num consenso. Afinal, que violência é essa? Então, existem vários autores, vários estudiosos, teóricos, que vêm com as suas, teorias, com as suas afirmações, com seus conceitos. Um deles, um estudioso bastante respeitado, que estuda tanto a questão da violência, mas principalmente da paz, ele vai dizer que a violência é causar danos e ferir. Então, toda vez que a gente está diante da relação entre pessoas, em que há alguém que se sente ferido, nós estamos diante da violência. E a gente precisa, então, estar com um olhar atento, né? Para aquele que vem chorando, para aquele que vem com uma marca da violência. E normalmente a escola se distancia disso. Ela vê o menino, ou a menina, ou o adolescente, ou o jovem como o grande agressor, mas ele está cheio de marca. E ele é a grande vítima. E quem vai ajudar a gente a pensar também sobre isso é o Bernard Charlot, que vai dizer, aquele que normalmente a gente vê como o algoz, como o agressor, normalmente é a vítima. Então a gente precisa olhar com um olhar cuidadoso. Porque quando a gente define melhor de que violência a gente está falando, entende melhor essa complexidade, porque a violência não é uma coisa simples, é o ferir e causar danos. Tá, mas quem causa dano, quem está sendo ferido? Então, aí entra o complexo que é essa temática, porque quando a violência vem, ela vem junta. Ela não é um tipo de violência. Ah, ele me xingou. Né? O nosso olhar tem que ser para esse olhar. Qual é a constelação que a violência está se apresentando? De que forma ela está combinada? Porque tem a violência do ponto de vista estrutural, tem a violência do maus tratos, né? Da infância doméstica, a violência doméstica, tem a violência de toda a ordem. Então a gente precisa ter esse cuidado quando falar da violência, entender qual é a violência, qual é a perspectiva que eu estou adotando para entender. Então a gente precisa, é uma obrigação nossa, começar a estudar melhor os grandes teóricos que estão aí ajudando a gente a enxergar a realidade para não entrar no que a mídia faz com a gente, né? No sensacionalismo, que causa medo, espanto e ninguém fala. Todo mundo vive, todo mundo sente e a gente apenas fica com o recorte sensacionalista que a mídia traz para a gente. E isso não é saudável. Então a gente precisa definir, descrever o que é a violência. Para quê? Para a gente pensar então na nossa intervenção. Então como é que vai ser a nossa intervenção? Quando a gente descreve, a gente sabe o que falta. Então quando vem um menino, que é o menino que aparentemente é o agressor, ele traz para dentro da escola uma demanda muito grande. A escola fica sem saber o que fazer, fala, mas não é meu papel. Eu sou a professora, eu tenho que ensinar, eu não tenho que ser psicóloga, assistente social. Mas ele está trazendo, está denunciando, está trazendo as marcas. E a escola precisa dar conta, sim. Como? Sozinha? O professor sozinho? Não. Aí tem a possibilidade da construção do que vocês já sabem aqui, que é a construção de redes, a construção de parcerias, é garantir a gestão, de fato, gestão democrática dentro da educação. E eu, como professora, que sou, né, no pé, no chão, né, no chão da escola, com o pé no chão da escola, percebo que isso aí ainda não é uma prática comum na escola. Tem desejos, vontades, iniciativas fantásticas que passam, infelizmente, que não têm continuidade por conta da mudança, do rodízio dos governos, né? E nós somos vítimas dessa violência também, quando não há a continuidade. Vem um governo e fala, não, vamos seguir por este caminho. E aí segue, constrói. De repente muda, aí não é mais. Aí muda a diretriz. Aí o pessoal que fica embaixo fala, ué,
Mas quando nós vamos nos formando, a gente vai criando raízes, vai criando princípios, e aí desses princípios nós não vamos conseguir abrir mão. Pode mudar, pode for o governo que for. Eu acredito, eu estou enraizado, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou garantir a minha intervenção. Então tem que ter essa firmeza de propósito, né, de quem fica. E aí é possível. Caso contrário, você desiste e entra na doença, porque as demandas são muito grandes. E até tem uma reflexão de uma companheira, a Sônia Almeida, que fez uma vez, dizendo assim, se antigamente as pessoas procuravam, o espaço era a igreja, com o padre, para falar os seus problemas domésticos, as suas angústias e tal, e buscavam ali no espaço da igreja uma ajuda para curar as suas feridas, para ficar bem como ser humano. Esse espaço hoje não existe praticamente, é a escola que é procurada. A escola, então a demanda está sendo canalizada para a escola, e a escola não sabe o que fazer, porque não foi preparada. Os educadores, nós professores, não fomos preparados na nossa graduação para enfrentar essa realidade. A maioria das formações não. Por isso que eu acho muito interessante, eu até estava conversando com o Ricardo, fascinante essa proximidade da academia, dos estudantes, junto com a realidade, com os outros estudantes que estão ali com outras experiências. Então eu acho muito legal, né, a gente poder fazer essa proximidade para a gente tentar ver se consegue estar mais próximo da mudança, né, da transformação. Então os passos que ao final da pesquisa a gente foi organizando diante dos teóricos que a gente estudou e da experiência que a gente também foi descrevendo dos projetos de prevenção, começa então por definir o que é a violência, buscando referencial teórico. Segundo, garantir uma gestão democrática de fato, a participação. Terceiro, entender que se a violência, se convencer de que a violência é uma construção, e sendo construída, ela pode ser desconstruída. E de que a violência, muitas vezes, ela é origem, ela se consolida, porque foi um conflito que não foi resolvido. Então a escola precisa começar porque é característica da democracia, assumir o conflito. Não acabar com o conflito através da força, através do autoritarismo. Nós vamos conviver, porque a gente convive com a diversidade, né? Grupos diferentes, com opiniões diferentes, pessoas diferentes, com culturas diferentes, com jeitos diferentes de ser, que vão conviver no espaço. E quem administra esse caos que causa o conflito? Nós também não estamos preparados. Então, uma outra demanda. Nós precisamos assumir a administração de conflitos como uma disciplina a ser aprendida e ensinada dentro da escola. Os alunos devem aprender a serem mediadores de conflitos. E isso a gente já sabe que escolas já fazem isso. Algumas escolas já fazem isso. Então a gente precisa difundir essas experiências que estão sendo feitas e está dando certo.